Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Talvez, quem sabe, ou boa noite. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é circuitos elétricos. A gente já tinha definido nas aulas anteriores os três elementos mais importantes de um circuito, que é a resistência, corrente e deleteio. Então, eu preciso de uma fonte de tensão para esse circuito existir, eu preciso de um resistor para essa corrente poder passar e eu preciso dessa corrente elétrica. Se uma dessas três coisas, desses três elementos, deixar de existir, a gente não vai ter o que a gente chama de circuito. E aí, na última aula, a gente definiu o que é um resistor. E aí eu disse para vocês que o valor da resistência representa para a gente a dificuldade que a corrente elétrica tem de atravessar alguns objetos. E aí, quanto maior a dificuldade, maior a resistência. Quanto menor a dificuldade, menor a resistência. Isso torna mais fácil para essa corrente elétrica passar. E aí, vamos lá. Primeira lei de Ohm. A gente já falou na aula anterior da relação very hard, importante, de que U é igual a R vezes I, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. E aí o que acontece? Existem dois tipos de resistores. Existe o que a gente vai chamar de resistores ômicos. O que a gente considera como sendo um resistor ômico? Um resistor cujo valor da sua resistência ela é constante. Se o valor dessa resistência é constante, então esse gráfico de tensão versus corrente, ele sempre vai se dar dessa forma, em formato de reta. E aí o que acontece? Se o valor da minha resistência não for constante, a gente vai chamar esse resistor de um resistor não ômico. E se ele não é ômico, o valor da sua resistência é variável. Por ser variável, esse gráfico não vai ser mais uma reta. Porque, lembrando, a gente tem como equação fundamental para todo sempre amém, é de que o U é igual a R vezes I. Isso é uma função de primeiro grau. Então, se o R é uma constante bonitinho, uma função de primeiro grau, então o meu gráfico dá esse daqui. Quando I é zero, a dVp é zero, estou com máximo 0, 0. Se a corrente aumenta, a tensão aumenta também, ou se a tensão aumenta, a corrente aumenta, né? Diretamente proporcional. O que está acontecendo aqui? Eu posso continuar utilizando a qualquer ponto desse gráfico essa equação, U igual a R vezes I, para poder descobrir o valor da resistência. Só que se eu pegar os valores de U e I desse ponto, calcular a resistência, e pegar os valores de U e I desse outro ponto e calcular a resistência também, vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, a gente vai chegar à conclusão de que a resistência calculada no ponto 1 do gráfico é diferente da resistência calculada no ponto 2 do gráfico, ou seja, o valor dessa resistência ela é variável. Então, se ela está mudando, esse resistor é um resistor não ômico. Por que essa resistência ela pode mudar para ser considerado como um resistor não ômico? Vamos lembrar que com a passagem da corrente elétrica em um resistor, esse resistor aquece. Isso é natural, normal. E aí, quanto maior a temperatura, se torna mais difícil da corrente elétrica passar normalmente, na grande maioria dos resistores, tá? E aí, o que acontece? Lembra daquele exemplo que eu dei, ó? Imagina que, pronto, ano passado eu fui pro show do Sandy Júnior. E aí, se eu chegar 3 horas antes do show, quando abrirem os portões, eu vou, de certa forma, meio que conseguir escolher mais ou menos onde eu vou ficar, porque tem gente, mas tem pouca gente, essas pessoas representam os átomos de um objeto, e eu sou a corrente elétrica, então eu ainda consigo passar ali, eu desvio de um, desvio do outro, vou passando, né, tá difícil, mas mais ou menos. Se eu chegar pro show do Sandy Júnior atrasada, aliás, em cima da hora do show, o centro de convenções já vai estar lotado. Se já vai estar lotado, eu tenho muitos átomos, eu tenho muita gente, as pessoas são os átomos, naquele espaço, e para mim vai ser difícil conseguir atravessar todo mundo. Então eu vou tentando, mas é difícil porque tem muito átomo, eu vou esbarrando. Então, é um objeto de resistência grande. Mas agora vamos pensar comigo o seguinte:
ter um show lotado é equivalente a um resistor com resistência grande. Ter um show com pouca gente é equivalente a um resistor de resistência pequena. Agora imagina que eu cheguei no show do Sandy Júnior do ano passado. Só que eu cheguei super atrasada. E na hora que eu cheguei já estava tocando aquela música. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Ou seja, além de ter muita gente que gera uma resistência grande para eu conseguir passar ali naquela ruma de átomo na minha frente, o povo ainda estava tudo pulando, porque a música era vamos pular. Então, na hora que o pessoal estava tudo pulando, agora imagina, um resistor que esquentou. O que acontece com as partículas? Elas aumentam o seu grau de agitação, né? Elas aumentam a temperatura, então elas estão mais agitadas. Então, quanto mais agitadas elas estiverem, mais difícil vai ser a corrente elétrica conseguir atravessar ali. Lembrando que corrente elétrica são partículas, né? São elétrons tentando atravessar um objeto. Então, quanto maior a temperatura, maior a resistência, maior a dificuldade que vai ter dessa corrente conseguir atravessar aquele objeto. E aí, vamos lá. Outro ponto importante, que a gente vai chamar de segunda lei de Ohm, que é a resistência de um fio. E aí, imagina que isso daqui que eu desenhei é um fio, certo? E aí vamos pensar comigo o seguinte, as características desse fio, elas influenciam nessa resistência. Como, por exemplo, imagina que eu tenho dois fios iguais, só que um ele é de cobre e o outro ele é de silicone. A gente sabe que por mais que eles sejam iguais em termos de comprimento, de espessura, por serem feitos de materiais diferentes, eles vão oferecer resistências diferentes para a corrente elétrica. Então, se eu enfiar um fio desse na tomada, tem uma certa probabilidade de eu levar um choque. Mas isso de cobre, né? Mas se eu colocar um fio de silicone, provavelmente eu não vou levar um choque. Por quê? Porque o silicone é um mau condutor de eletricidade. Então, essa resistência vai depender do tipo de material. Porém, ela vai depender do tipo de material, vai depender também da área da seção transversal do fio, que é por onde a corrente elétrica vai passar. Se eu tenho um fio muito fininho, a passagem da corrente elétrica vai ser mais difícil, porque essa área aqui, para a corrente elétrica poder passar, ela é muito pequenininha, né? Então eu preciso de uma área maior para que isso seja mais fácil. Assim como o comprimento desse fio também interfere. Então imagina que eu tenho um fio pequeno, curto, e eu tenho um fio grande. Em qual desses dois fios vai ser mais fácil do elétron, que é a corrente elétrica, atravessar? Vai ser mais fácil atravessar um que tem um comprimento menor do que um que tem um comprimento maior. Por quê? Porque a distância é menor. Então a resistência do fio ela depende do tamanho desse fio. Quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência. Por isso que a gente vai ter uma fórmula para a resistência do fio, onde diz o seguinte: o valor da resistência, que é o R, depende do tipo de material a qual ele é feito, que é onde vem essa constante aqui. Essa constante é a constante de resistividade elétrica de cada material tem o seu, então na questão ele tem que vir dizendo qual a resistividade do cobre, qual a resistividade do silicone, do ferro, do ouro, enfim, ele tem que me dar essa constantezinha aqui de cada um deles, tá? A resistividade elétrica, é importante ressaltar isso. Depende do comprimento aqui representado e depende da área aqui representada. Então, são essas características que a gente tem para a resistência do fio. Quanto maior a área, mais fácil, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, mais difícil. Então, maior vai ser essa resistência. Maior a área, menor a resistência. Inversamente proporcional, tá? E diretamente proporcional à resistividade. Quanto maior a resistividade, mais difícil vai ser para aquele material. É a característica do material. E o resto é a característica do formato a qual eu estou utilizando ele. Certo? Vamos lá.
Vamos fazer alguns exemplos. Questão 10 do nosso TD, tá? Lista 2, legião. A área de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado. Calcule, então, quantos metros deve ter um fio de cobre de 2 milímetros de diâmetro para que a sua resistência elétrica seja igual a 1 ohm. Então, vamos lá, está falando da resistência de um fio. Então, eu já sei que se é a resistência de um fio, eu vou usar aquela equação aqui, resistividade vezes comprimento dividido por área. Beleza. Eu tenho o valor da resistência que ele quer, então R é 1. Eu tenho a resistividade do cobre que está aqui, ó. Muito cuidado agora. A resistividade ele me deu em ohm vezes metro. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu for substituir aqui, tanto comprimento quanto área, tem que estar em função de metro. Então vai ficar 1 igual a resistividade, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento dividido pela área. Aí vamos calcular aqui no cantinho a área. Ele não me deu a área, ele me deu o diâmetro daquilo dali. Então, a primeira observação que eu vou tirar daqui, isso aqui é o diâmetro, então eu vou calcular o raio. Raio é metade do diâmetro, então eu tenho como raio 1 milímetro, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Lembrando, o tempo tem metro por causa da minha constante, a minha constante está em metro. Então, a área da seção transversal desse fio, que é uma circunferência, vai ser igual a π, que ele pediu para usar como 3,1, vezes o raio, que é 10 elevado a menos 3 metros, ao quadrado. Ou seja, o valor dessa área vai ser de 3,1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Esse valor que eu vou substituir aqui. 3,1 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou passar para lá. Então, aqui vai ficar, continuar para a direita, 3,1 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Isso vai ser o comprimento. Então, o comprimento desse fio vai ser de 3,1 dividido por 1,7. 1,82 aproximadamente. Tá? Comenta aqui de ouvida. Vamos lá. 1,82. Aqui a divisão das potências de 10 vai dar 10 elevado a 2, né? Aqui eu arredondei, aproximei. Então, esse comprimento é de aproximadamente 182 metros. Então, para eu ter um fio de cobre com resistência de 1 ohm, eu preciso de um fio de 182 metros aproximadamente. Questão 11. O resistor de determinado chuveiro de um fio de nicromo de 2 metros de comprimento e 11 ohms de resistência enrolado em forma de hélice cilíndrica. Então, ele está falando que a resistência do chuveiro, que é feito de nicromo, tem 2 metros de comprimento e a resistência de 11. Ok, tem A. Faça a estimativa de qual comprimento deveria ter um fio de cobre de mesma área de seção transversal para obter um resistor também de 11 ohms. Para isso, considere. Vamos lá. No item A, ele quer que a resistência do fio de cobre seja igual à resistência do fio de nicromo, certo? Para essas resistências serem iguais, então as fórmulas, resistividade vezes comprimento por área do cobre, tem que ser igual a resistividade vezes comprimento sobre área do nicromo. Aí ele disse, bem aqui no item A, considerando que os dois fios eles vão ter a mesma área de seção transversal. Então, essa área aqui, ó, posso cortar dos dois lados.
vai sobrar resistividade vezes comprimento igual a resistividade vezes comprimento. Vamos lá, resistividade do fio de cobre. 2 vezes 10 elevado a menos 8 vezes comprimento do fio de cobre. Tem que ser igual. Resistividade do fio de nicromo. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Comprimento do fio de nicromo, aqui no enunciado, ó, 2 ohms. Ou 2 metros, foi mal. 2 metros. Bom, esse 2 simplifica com esse 2. Esse 10 a menos 8 passa para lá dividindo. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 8, que isso daqui vai dar 100 metros. E aí, o que que acontece? Vamos só fazer uma comparação. O fio de nicromo são só 2 metros enrolado. O fio de cobre são 100 metros. Olha o que ele pergunta no entender. Seria viável usar o cobre na convecção do resistor do chuveiro? Ignore os problemas relacionados com a oxidação. Então, vamos lá. Gente, um chuveiro elétrico, ele funciona com resistência lá dentro. Na verdade, a gente tem um fiozinho que ele é assim, ó, enroladinho lá dentro, parece uma mola. E aí ele é enroladinho por causa do comprimento dele. Então, eu tenho 2 metros de fio enroladinho para caber dentro do chuveiro elétrico. Vocês acham que 100 metros de fio enrolado vai caber dentro de um chuveiro elétrico? Não, né, gente? Então, essa troca não se torna viável. Não é viável fazer essa troca. É mais eficiente, eu gasto menos material utilizando o fio de nicromo. Não vai caber dentro do chuveiro. E a nossa última questão de hoje, que é a questão 12 do nosso TD, lista 2. Para a transmissão de energia elétrica, constrói-se um cabo composto por 7 fios de uma liga de cobre de área de seção transversal de 10 milímetros quadrados. Então, cada fiozinho desse, ó, cada bolinha dessa tem essa área de seção transversal. A resistência elétrica do cabo a cada quilômetro é. Então, vamos lá, tem que calcular a resistência. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área, onde a resistividade ele pediu para usar como 2,1 vezes 10 elevado a menos 2. Aí vamos prestar atenção aqui nos dados da questão. Resistividade, olha aqui, ó, milímetro quadrado por metro. O que isso quer dizer? Que eu posso deixar a minha área em milímetro quadrado e o meu comprimento em metros sem problema nenhum. Só preciso deixar todo mundo na mesma unidade de medida quando eu só tenho uma unidade de medida lá na minha resistividade. Então, beleza. Comprimento eu vou deixar em metro. Ele quer a resistência para cada quilômetro. Então, o comprimento de fio aqui é de 1000 metros dividido pela área da seção transversal. Então, vamos lá. Pessoal, esse cabo, ele é formado por 7 fios. Se cada um tem uma área de 10 milímetros quadrados, somando a área aqui desses 7 fios, eu vou ter uma área de 70 milímetros quadrados. Então, aqui o valor da nossa resistência vai ser igual a, vou cortar esse zero por esse. 2,1 dividido por 7 vai dar 0,3. Esse 10 a menos 2 vezes 100 dá 1. Então, vai ser só 0,3 ohms. Item. Pessoal, espero que tenham compreendido tudo. Deem uma olhada lá no aplicativo, na aba Atribuições ou aba Tarefa, que vai estar lá cadastrada a sua tarefa de casa. Até a próxima semana. Um beijinho para todos. Bom final de semana.